Em destaque no Panorama CBN, morre a atriz Glória Menezes, ícone da televisão e do teatro. Novas regras da Lei Seca prevêem drogômetro e teste para evitar a autuação por álcool residual na boca de motoristas. Ex-comandante da Aeronáutica diz que não achava que Bolsonaro fosse tão longe em tentativa de golpe. Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam ao menos 17 mortos. Estados Unidos sancionam o presidente do Tribunal Penal Internacional de Haia. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 18 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. E começo por mais uma notícia triste para a dramaturgia. Um dia depois de Laura Cardoso, morreu nessa terça-feira, aos 91 anos, a atriz Glória Menezes. Ela estava em casa no Rio de Janeiro e morreu de causas naturais. Considerada uma das principais atrizes da história brasileira, Glória construiu uma carreira de mais de 6 décadas no teatro, no cinema e na televisão. Ela nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934. Seu nome de batismo era Nilcedes Soares de Magalhães. Ela estreou na Globo em 1967 na novela Sangue e Areia e na trama fez par romântico com o ator Tarcísio Meira. Essa parceria se transformou em uma das uniões mais conhecidas da televisão. Glória e Tarcísio ficaram casados por quase 6 décadas, até a morte dele em agosto de 2021 por complicações da Covid-19. Em 2020 eles falaram sobre essa relação no canal Viva. É uma coisa tão diferente, né, bem? Eu tenho uma necessidade de estar perto dele. Eu preciso dele e ele precisa de mim. Amor meu. Já tenho o meu jeito de chamar. Eu já tenho um jeitinho. Amor meu, amor meu. Querida amada. Glória e Tarcísio tiveram um filho, também ator Tarcísio Filho. A atriz deixa ainda outros 2 filhos do primeiro casamento. Juntos, Glória e Tarcísio estrelaram diversas produções marcantes, como o seriado Tarcísio e Glória, exibido em 1988. Não me culpe pelos seus azares. Eu não te falei nada? Mas pensou. Puxa, você me captou aqui de baixo? É que nesses dias eu fico com a sensibilidade à flor da pele. A atriz atuou em mais de 40 novelas da TV Globo. Entre os trabalhos de maior repercussão estão Irmãos Coragem, de 1970, Guerra dos Sexos, de 1983 e Brega e Chique, de 1987. Em Rainha da Sucata, de 1990, ela interpretou a vilã Laurinha Figueroa, uma de suas personagens mais marcantes. Igual essas 2 criaturas que eu tive a felicidade de parir. Laurinha! 2 criaturas baixas, vulgares. Vocês têm o sangue do fado nas veias. Não o meu. O último papel de Glória na televisão foi na novela Totalmente Demais, em 2015. Em 2026, ela foi homenageada na Calçada da Fama da emissora. No cinema, a atriz também teve papel de destaque. Esteve no elenco do filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962. Mais informações e as homenagens a Glória Menezes você acompanha na próxima edição do Panorama. E parentes e amigos se despediram nessa terça da atriz Laura Cardoso, em um velório no centro de São Paulo. Ela morreu na noite de segunda-feira, aos 98 anos, de causas naturais, enquanto dormia em casa como ela queria. Laura faria 99 anos em setembro agora. A cerimônia teve a presença de familiares e de artistas como Bárbara Bruno, Beth Goulart e Odilon Wagner. A neta da atriz, Adriana Baleroni, e o bisneto, Fernando Faria, disseram que Laura esteve lúcida, bem e feliz até os últimos momentos, realizando o desejo de morrer de forma tranquila e cercada pela família. Adriana lembrou ainda que a avó manteve a paixão pelo trabalho até o fim, tendo gravado um curta-metragem no ano passado. Ela falou que queria morrer nos palcos, então queria sair dessa vida trabalhando. Ela via os projetos, tudo, ela que gerenciava a própria carreira, ela que via o que ela precisava fazer, o que ela queria fazer, aceitava os projetos, sempre muito profissional. Fez o filme, o curta Dona Rosinha, um ano atrás, com toda essa idade. Então, assim, ela gostava do que ela fazia e esse era o diferencial dela.
Nascida Laurinda de Jesus, a atriz adotou o nome artístico Laura Cardoso na década de 40, quando começou nas radionovelas, antes de passar pelo teatro e estrear na televisão em 1952, na antiga TV Tupi. Pioneira da dramaturgia no Brasil, ela atuou em mais de 60 novelas, com personagens marcantes em produções como Mulheres de Areia, Por Amor e Caminho das Índias. Na TV Globo, a última aparição foi em A Dona do Pedaço, em 2019. Laura também trabalhou em mais de 20 filmes, entre eles Terra Estrangeira e O Outro Lado da Rua. O ator Tony Ramos, amigo e parceiro de cena, destacou a trajetória da artista. Ela foi minha mãe, em várias novelas. Eu acompanhei Laura vendo também no teatro. Não trabalhei com ela no teatro, mas na televisão inúmeras vezes. E acho que a última vez, assim, personagem que foi tão determinante em nossas carreiras foi a Lakshmi, que ela fazia de Caminho das Índias, e eu era o filho, o Opache. Vocês podem imaginar como é que a gente fica nesse momento, tentando organizar a emoção e organizar a vida que continua. Viúva do ator e diretor Fernando Baleroni, que morreu em 1980, a atriz teve 3 filhos, Fátima, Fernanda e José, que morreu ainda bebê, além de 2 netas e um bisneto. E morreu em São José dos Campos, no interior de São Paulo, o ator Carlos Cesari. Ele ficou conhecido nacionalmente como um dos dubladores do programa Qual é a Música, comandado por Silvio Santos no SBT. Carlos, qual é a música, Carlos? Eu quero ser sua casa. Carlos Cesari tinha 60 anos e morreu no domingo. A causa da morte foi divulgada nesta terça-feira. Congestão e edema pulmonares, além de falência cardíaca, ocorrida provavelmente enquanto ele dormia. Ele entrou no programa Qual é a Música quando tinha 20 anos, em 1986, no lugar de Pablo, que era interpretado pelo ator espanhol Augusto Rodrigues, e permaneceu no ar por 4 anos. Apesar da passagem pela televisão, Carlos Cesari construiu carreira no circo, como o palhaço Eugênio Garnizé, trabalho que o levou a ser amigo do também ator Domingos Montanhê, que morreu em 2016 durante as gravações da novela Velho Chico. Vamos agora para o noticiário internacional. A tensão no Oriente Médio voltou a subir nesta terça-feira, um dia depois do término do cessar-fogo de 60 dias entre Irã e Estados Unidos. Os Emirados Árabes Unidos, que é separado do Irã só pelas águas do Golfo Pérsico, acusaram o Irã de disparar 2 mísseis balísticos contra o país. O governo iraniano não se pronunciou até o fechamento desse episódio. Os Emirados Árabes são aliados dos Estados Unidos e dependem do Estreito de Hormuz para escoar o petróleo. Em discurso transmitido pela mídia estatal iraniana, o principal negociador do país afirmou que o estreito vai continuar fechado e condicionou a reabertura ao cumprimento do acordo assinado em junho, exigindo o fim do bloqueio militar americano aos portos iranianos, a suspensão das sanções ao petróleo, a liberação de bens congelados e o encerramento das operações militares. Horas depois, o presidente Donald Trump negou que a rota esteja fechada. Trump escreveu que o estreito está aberto e operacional, afirmou que todas as minas aquáticas foram removidas e declarou que o bloqueio naval segue ativo. Trump também publicou uma imagem que mostra o Estreito de Hormuz como novo território dos Estados Unidos. Na sexta-feira passada, ele já tinha dito que pretendia declarar o local como área dos Estados Unidos. Em resposta a essa montagem feita por Trump, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã disse que a ilusão do presidente americano a respeito do estreito vai ser corrigida. O petróleo continua subindo. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem alta de 0,5%, negociado a $91. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,27% aos 166.334 pontos. O dólar comercial subiu 0,4%, cotado a R$ 5,22, e o euro vale R$ 6,04, com alta de 0,36%. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou novas regras para a fiscalização da lei seca em todo o país. A resolução substitui as normas em vigor desde 2013 e regulamenta o uso do drogômetro, um equipamento para detectar o consumo de substâncias psicoativas por motoristas. Entre essas drogas estão a maconha, a cocaína, o crack, as anfetaminas, conhecidas como rebite, muito usadas por caminhoneiros, além de êxtase, opioides e tranquilizantes.
O Inmetro vai definir os requisitos técnicos do aparelho e as substâncias que vão ser checadas. O secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, explica a mudança. O equipamento, forma de medir, isso já está previsto na lei. O próprio Código de Trânsito já prevê que é infração e que pode, inclusive, ser crime. O que acontecia? A resolução ela não previa sequer a possibilidade da existência desse equipamento. A gente, na verdade, corrigiu uma lacuna normativa. A norma também cria um pré-teste ou teste passivo para identificar indícios de álcool. Então o motorista não precisa assoprar o bafômetro. O agente, o policial, apenas aproxima o aparelho do motorista ou do interior do veículo e pede para ele falar o próprio nome ou contar de 0 a 10. O equipamento capta o ar do ambiente e analisa a presença de moléculas de álcool. Se o teste der negativo, o motorista é liberado rapidamente, o que dá mais agilidade para as fiscalizações. Se der positivo ou indicar a presença de álcool, o motorista não é multado de imediato, ele é encaminhado para fazer o teste confirmatório no bafômetro. O procedimento também permite ao motorista aguardar alguns minutos para fazer um reteste. Isso evita autuações injustas por causa de álcool residual na boca, causado, por exemplo, pelo consumo recente de pão de forma, bombom de licor ou enxaguante bucal. A fiscalização com o drogômetro só vai começar depois da certificação dos aparelhos. As novas punições não mudam. Recusar o bafômetro continua sendo infração gravíssima, com multa de R$ 2.934, além da suspensão da carteira de motorista por 12 meses. As regras passam a valer depois da publicação no Diário Oficial da União, com prazo de 60 dias para a adaptação dos sistemas. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, lançou nessa terça uma cartilha de 20 páginas para tirar dúvidas da população sobre a remuneração de juízes e ministros. Nesse documento, o CNJ traz um histórico de decisões do STF sobre o teto salarial, tenta explicar por que as verbas de indenização não entram nesse cálculo e detalha os chamados penduricalhos, que compõem os salários no judiciário. Essa medida vem logo depois de decisões do próprio Supremo, que mandaram 7 tribunais de justiça suspenderem pagamentos acima do limite e devolverem o dinheiro público não justificado. Em alguns casos do país, contra-cheques chegaram a bater quase R$500 mil. A lei determina que o teto constitucional é de R$ 46 mil, mas regras recentes do STF liberaram penduricalhos e gratificações que podem somar até 70% a mais na renda dos magistrados, totalizando quase R$ 79 mil. No discurso de apresentação da cartilha, Edson Fachin defendeu a atuação dos juízes honestos e disse que o judiciário aceita críticas, mas vai combater o que chamou de campanhas para descredibilizar a justiça. Há uma forma de populismo que opera nos dias de hoje no Brasil e alhures pela erosão das instituições. O seu método autoritário é conhecido. Simplificam-se problemas complexos, transformam-se exceções em representações do todo e, pela repetição, converte-se a crítica necessária em uma narrativa permanente de ilegitimidade. O ministro Edson Fachin reforçou que é preciso separar o joio do trigo e defendeu que os magistrados brasileiros trabalham com produtividade e lisura. O ex-comandante da Aeronáutica no governo Jair Bolsonaro, o militar da reserva Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmou que não acreditava que o ex-presidente fosse tão longe na articulação por um golpe de Estado. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo. Batista Júnior é uma das testemunhas de acusação no processo que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe. E o militar lança no mês que vem o livro Eu Disse Não, uma trincheira antigolpista. Ele narra as pressões para que as Forças Armadas impedissem a posse de Lula. No depoimento que prestou ao STF, ele confirmou ter presenciado o momento em que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, avisou que Bolsonaro poderia ser preso se avançasse com o plano. Segundo o ex-chefe da Aeronáutica, os momentos mais tensos foram em meados de novembro de 2022, depois da eleição, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro acreditou em uma suposta fraude na eleição apontada por uma auditoria contratada pelo PL, o que não se confirmou. Batista Júnior disse que cumpriu a lei ao não apoiar o golpe e lamentou a perda de confiabilidade das Forças Armadas, mas avaliou que a instituição vai recuperar a imagem perante a sociedade.
Ataques cruzados de mísseis e drones entre Rússia e Ucrânia deixaram pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos em áreas civis e estratégicas dos dois países. Na Ucrânia, um bombardeio russo na região de Kharkiv destruiu um cruzamento movimentado, onde funcionam uma agência dos Correios, lojas e prédios residenciais. Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país vai responder à ação e pediu mais apoio aos aliados. Outro ataque russo deixou uma mulher morta e 6 feridos. Do outro lado da fronteira, a Rússia enfrentou uma ofensiva sem precedentes. O prefeito de Moscou confirmou que a Ucrânia lançou 620 drones contra a região da capital entre a noite de segunda-feira e esta terça-feira. O tráfego aéreo nos aeroportos de Moscou chegou a ser suspenso. O governador da região confirmou a morte de um homem de 83 anos e 3 feridos, entre eles uma criança de 10 anos. Os drones atingiram instalações civis, como um depósito da empresa de comércio eletrônico Wildberries, conhecida como a Amazon russa. Ataques ucranianos também provocaram apagões na península da Crimeia e deixaram 5 mortos na região de Rostov. A ofensiva gerou uma crise diplomática. A embaixada da Rússia em Londres acusou o governo do Reino Unido de participação direta nos ataques por fornecer os equipamentos militares à Ucrânia. O posicionamento veio depois de uma reportagem do jornal The Times afirmar que drones de fabricação britânica foram usados no ataque aéreo. O governo do Reino Unido declarou que vai continuar apoiando a Ucrânia integralmente na guerra. Um tribunal da Síria condenou à morte o 4º integrante da família do ex-ditador Bashar al-Assad. O Hassan al-Assad, primo do ex-ditador, foi considerado culpado por assassinatos, tortura, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante a Guerra Civil. Na semana passada, o mesmo tribunal de Damasco já tinha condenado o próprio ex-ditador, o irmão dele e outro primo. Dos 4, só os 2 primos estão presos. Bashar e o irmão continuam exilados na Rússia, que se recusa a extraditar o antigo aliado. Também nesta terça-feira, 8 ataques aéreos de Israel atingiram uma base militar na Síria. Ninguém ficou ferido. A investida acontece após uma emissora pública israelense revelar que Israel detectou um movimento de reconstrução da Força Aérea Síria. Em nota, o enviado especial dos Estados Unidos para a região, Tom Barrack, declarou que os ataques de Israel representam uma escalada desnecessária e pediu foco na diplomacia. E o governo dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra integrantes do Tribunal Penal Internacional. Os alvos são a presidente da corte, a juíza japonesa Tomoko Akane, e o funcionário do gabinete da Procuradoria Abdoulaye Seye, envolvido em investigações sobre a questão palestina. A decisão vai restringir o acesso dos dois a bens e transações sob jurisdição americana. A medida foi publicada no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e foi defendida pelo secretário de Estado Marco Rubio. Nas redes sociais, ele afirmou que as sanções fazem parte de uma missão para proteger cidadãos americanos do que ele chamou de farsa de tribunal. O Tribunal Penal Internacional é uma corte que foi criada em 1998, está sediada em Haia, na Holanda, e o órgão julga pessoas acusadas de crimes de guerra e genocídio quando os países de origem não investigam os suspeitos. Os Estados Unidos e Israel não reconhecem a jurisdição do tribunal. A nova onda de retaliações vem depois que a corte emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, devido às ações militares na faixa de Gaza. Após o anúncio dessa terça-feira, o tribunal declarou que não vai se deixar intimidar e afirmou que as sanções americanas enfraquecem o Estado de Direito. A medida faz parte de uma ofensiva que se intensificou na semana passada, quando o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, pediu que países da América Latina abandonem o Tribunal Internacional. E a polícia da Bolívia prendeu o jornalista e influenciador argentino Fernando Cerimedo, suspeito de participar de um ataque a tiros contra a ex-companheira dele, a advogada boliviana Nadia Beler, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Nadia foi socorrida e continua internada no momento em que eu gravo. Fernando foi detido no aeroporto da cidade quando tentava embarcar para a Argentina. De acordo com a polícia local, os dois tiveram um desentendimento recente. Fernando Cerimedo trabalha atualmente como assessor do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Em 2023, ele atuou como consultor e coordenador digital na campanha do presidente da Argentina, Javier Milei. No Brasil, o influenciador foi indiciado pela Polícia Federal em 2024 na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado,
mas a Procuradoria-Geral da República decidiu não apresentar denúncia. Cerimeiro também é próximo do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. E as investigações sobre a morte da atriz americana Hayden Panettiere, de 36 anos, ganharam novos detalhes nesta terça-feira. Falei sobre o assunto no último episódio. E a mãe da artista, Leslie Vogel, disse em entrevista à rede de televisão NBC News que a família tentava afastar o namorado da filha, Brian Hickerson, há bastante tempo. De acordo com informações do site de notícias TMZ, Brian e o irmão dele, Zach, estavam no imóvel alugado em Greenville, no estado da Carolina do Sul, no momento em que a emergência foi chamada. Segundo o boletim de ocorrência, o irmão do namorado dela estava muito abalado durante o atendimento. Já Brian só reage depois que a morte é confirmada no local. Ele entregou aos agentes uma sacola com os medicamentos que a atriz usava. O motivo da viagem do casal para a região ainda não foi esclarecido pelas autoridades. Hayden atuou na série Heroes em 2006 e recebeu 2 indicações ao Globo de Ouro pelo trabalho na série Nashville. E no futebol, o atacante holandês Memphis Depay vai ficar no Corinthians depois do clube anunciar que não renovaria o contrato do jogador. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, revelou que sofreu ameaças de morte e teve dados pessoais vazados durante a negociação. Segundo o dirigente, familiares também foram alvos de intimidações, que incluíram mensagens com armas de fogo e invasões a contas bancárias. Ele sofreu protestos na porta de casa com faixas do grupo Pichadores da Fiel. Apesar da pressão, o Conselho Deliberativo deu aval na noite de segunda-feira para a assinatura do novo vínculo por 2 anos. Apesar da pressão ou por causa dela. Stabile afirmou que a decisão demorou porque o clube precisava garantir responsabilidade financeira. Hoje, o Corinthians acumula uma dívida superior a 2 bilhões e 700 milhões de reais, enfrenta 3 punições da FIFA que impedem inscrições de atletas e é alvo de inquéritos no Ministério Público. Dentro de campo, Memphis Depay voltou aos treinos nesta terça-feira. O jogador aguarda a regularização do contrato na CBF para poder ser relacionado para a partida de quinta-feira contra o Rosário Central da Argentina pelas oitavas de final da Libertadores. E antes de encerrar este episódio, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Sou o Alexandre, moro em São Paulo. Adoro o Panorama e a CBN. Tenho uma memória afetiva ótima. Meu pai escutava a rádio e lembro de acordar junto com ele para ouvir as notícias. Tempos bons. Adoro o trabalho de vocês. Abraço a todos da rádio. É o Alexandre Bertolazzi que me mandou mensagem pelo Instagram. E você continua com essa tradição, né, Alexandre? Ouvindo a CBN de outros modos também, mas é a CBN. Lucas Arantes, de Anicuns, Goiás, queria comentar sobre a mudança da trilha sonora do podcast. No começo, tive muita dificuldade para me acostumar, porque a vinheta tradicional da CBN é quase uma memória afetiva. Mas agora já me acostumei e achei a nova bem mais leve e suave. O podcast já virou um ritual diário. Só queria uma versão aos sábados e domingos também. Sinto falta, diz aqui o Lucas Arantes. O Anderson Wendel tá pensando em fazer um plantão para você todo fim de semana, tá bom? Ele já tá me contando aqui nos bastidores. E a Kemi Iguchi, que ama o System of a Down, terminamos o último episódio com a música deles, porque eles vão fazer show no Maracanã no ano que vem. E aí ela falou que não conhecia o meme que eu mencionei com a ex-presidente Dilma Rousseff. Não conhecia, tive que procurar no YouTube e ela deu risada, bom demais. Aí eu fui relembrar também, para todos vocês darem uma ouvida. Nós somos um projeto de mudança, projeto que tirou o Brasil, se Deus quiser, da situação subalterna, se Deus quiser, diante do Fundo Monetário, se Deus quiser, tiramos 28 milhões, se Deus quiser, o presidente Lula tirou, se Deus quiser, tirou o Brasil da pobreza, se Deus quiser. Amor. Olha, sensacional, isso já tem quase 15 anos, viu? Esse vídeo no YouTube. Dá uma olhada lá depois, tem a legenda, dá para entender melhor também esse discurso da ex-presidente. Vamos terminar então com System of a Dilma. Quero saber se você já indicou o Panorama para alguém hoje, hein? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada.
A produção e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Para segurar que nós teremos uma vitória, amor, amor e amor pelo povo brasileiro, amor para fazer desta vitória uma vitória da paz.